Boa noite a todos. Estamos felizes em retornar aos nossos estudos. Tivemos uma ausência temporária. Nós estamos estudando nesta série as profecias que se encontram, entre aspas, escondidas nas histórias. Na história de hoje, nós veremos um personagem que tem uma tipologia muito marcante com o remanescente dos últimos dias, em atitude, em palavra, em conselho. E muitos detalhes da história de Neemias se assemelham com a última geração antes de Cristo voltar. A história é muito conhecida, nós passaremos alguns detalhes por alto, mas nos aprofundaremos em outros que também farão sentido com a conexão que nós faremos hoje. Para iniciarmos nosso estudo e pois também abriremos a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração e a irmã Odete vai orar por nós, por favor. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te honramos e te glorificamos e adoramos somente a Ti, porque o Senhor é santo. Muito obrigada, bondoso Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a Sua Santa Palavra. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que toda palavra que for estudada aqui seja para honrar e para glorificar a Ti e que faça parte na nossa vida, Senhor, faça sentido na nossa vida. E que nós possamos, Senhor, ser instrumentos usados por Suas mãos poderosas para levar o Seu Evangelho a outras pessoas. Amém. Abra, por favor, o nosso entendimento, que o Johan possa passar o que ele já aprendeu para nós de forma clara e objetiva, para que não fique nenhuma dúvida, Senhor. Eu peço também para aqueles que vão assistir depois esse estudo, que a mesma bênção que nós estamos recebendo agora, essas pessoas também possam receber. Amém. Em tudo nós pedimos e agradecemos sem nenhum merecimento, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Odete. Muito bem. E nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma introdução e vamos fazer um comparativo bem rápido, tá bom? É, o povo de Israel foi levado cativo pela Babilônia, assim como a Babilônia do futuro, que está recuperando forças e a sua ferida mortal será curada, atacará o povo de Israel e os fundamentos dos seus muros e do seu santuário. Então, Neemias representa o remanescente futuro. As dificuldades que Neemias enfrentou são um espelho daquelas que o povo de Deus também enfrentará. Haverá um rei que, que promoverá uma autorização para a reconstrução. Nem tudo que a gente estará estudando da história de Neemias terá uma aplicação futura, mas há uma aplicação no fato de que alguns reis e poderosos, como nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina essa semana, reconhecerão quem é o Deus verdadeiro e também apoiarão e se unirão à causa e à pregação do Evangelho. Nós vemos também que muitos abandonarão Babilônia e retornarão à verdadeira adoração, que é constituída por muros e um santuário que define essa adoração, como nós já estudamos na nossa série do santuário. Então é muito interessante quando nós a cada detalhe que nós olhamos dessa história, se pudermos refletir, e quem puder fazer isso, né, de forma individual, vai descobrir muitas mais semelhanças daquelas que nós vamos mostrar aqui, tá bom? Então, é um exercício, é uma ilustração apenas daquilo que é sempre muito mais profundo do que está aos nossos olhos. Porque Ellen White disse, né? Os profetas do passado falaram mais para nosso tempo do que para o tempo deles. Então, dito isso, nós vamos fazer uma introdução agora de o período profético que Jeremias, Zacarias e Daniel citam na Bíblia em relação ao tempo que Israel permaneceu em cativeiro babilônico, ok? Nós vamos mostrar que existem três maneiras de entender esse período profético, desde o seu início até seu fim, tá bom? Dando ênfase para Israel, para a Babilônia, ou para o templo e a sua reconstrução. Então vamos começar com o texto bíblico que se encontra em Jeremias 25:11, e diz o seguinte: Toda esta terra
virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, a ênfase de Jeremias, em primeiro momento, na visão que ele recebeu, é que Babilônia governaria 70 anos, várias nações e subjugaria essas nações ali. Dentre elas estaria Israel, o povo de Deus. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, a ênfase é Babilônia. Não sei se vocês estavam conosco, todos que estão acompanhando essa série. Existe um vídeo no nosso canal que trata a respeito de períodos proféticos em ciclos de dois profetas. A cada dois profetas, um inicial e um final, Deus tem um modus operandi para definir um remanescente, definir uma mensagem de juízo, um período profético. E Jeremias faz parte de uma dupla profética junto com Daniel, ok? Então ali o público-alvo desta profecia é Babilônia, tá bom? E o tempo de hegemonia seria 70 anos. Um complemento a esse texto, o próprio Jeremias diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. A qual lugar? Israel, né? Jerusalém. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, não sei se vocês perceberam, né? Assim que Babilônia também nos atacar, o Senhor terá um castigo e uma sentença contra a Babilônia no futuro. Isso já está profetizado em Apocalipse 17, tá bom? Então vamos à interpretação histórica desta profecia que Jeremias está nos dando. A ênfase é Babilônia, a sua supremacia, hegemonia, e os teólogos e historiadores propõem que isso ocorreu do ano 609, né, quando Babilônia derrota a Síria e define ali um poderio naquela região. Porém, em cumprimento à profecia de Daniel 2, né, da estátua com os metais, no ano 539, Medo-Pérsia, né, derrota a Babilônia, né, no ano 539. Então, percebam que uma primeira forma de entender esse período profético, 70 anos, está em função da derrocada e retomada de poder, tá bom? Por parte de Babilônia. Um outro texto que menciona os 70 anos é o texto mais conhecido de todos, do profeta Daniel. O texto diz: no primeiro ano do seu reinado, ele está falando de um rei medo-persa, ok? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias é muito interessante. Um profeta estudando outro profeta, né? E é aquilo que a última geração também aspira, porque em cumprimento de Joel, muitos profetizarão no futuro, tendo conhecimento prévio das profecias de Apocalipse, Daniel, etc. Então, em que haviam de cumprir-se o que? As desolações de Jerusalém era 70 anos. Então, a ênfase aqui não é Babilônia, não é a hegemonia, não é o poderio. Agora é um tempo de desolação por parte do povo de Israel. Então, uma outra maneira de entender esses períodos, esses anos, é a partir do ano 605, alguns quatro anos depois de ter derrotado a Síria, Nabucodonosor ataca e invade Babilônia numa primeira invasão, leva os cativos para a Babilônia, e então, por volta do ano 537, 536, ocorre um decreto de Ciro que autoriza o retorno e a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém, tá bom? Então, não estamos dizendo que o anterior está errado ou
esse segundo que estamos apresentando aqui seja o período ou a interpretação correta. Nós estamos só dizendo de que a Bíblia nos dá essa possibilidade, tá bom? Então já estamos construindo também um paralelismo com o futuro. Vocês devem ter ouvido falar dos 1.260 dias, ou 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, ou 1.260 anos, que tradicionalmente nós entendemos dessa maneira, ok? Que vai do momento em que o papado perseguiu aos santos e pisoteou as verdades, jogou por terra e o seu santuário também. Esse período terminou de 1.260 anos, terminou em 1798, com a ferida mortal propiciada pelo poder da Revolução Francesa, na figura do general Berthier ao mando, né, por ordem de Napoleão Bonaparte. Ok? Então, esse período profético que eu comentava num estudo de Daniel 12, ele aparece em Daniel capítulo 12, junto com outros dois períodos, e existe grande possibilidade de a gente ter um segundo cumprimento e um cumprimento literal, ok? Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais essa possibilidade, essa proposta, pode ir para o nosso canal, na lista e na classe bíblica de Daniel que nós fizemos. O último estudo está essa possibilidade de interpretação de literal de 1.260 dias literais, 3 anos e meio, ok? Nós vamos entender melhor e justificar um pouco melhor quando nesta série, nós estudamos a história de Elias e um período de tempo que envolverá o remanescente e que, por analogia com a história de Elias, coincide com um tempo de cerca de 3 anos e meio, tá bom? Então, esses números se repetem e a gente entende que não é coincidência, a repetição não é em vão. Por que esse período profético aparece no último capítulo de Daniel, se a interpretação de todos os períodos proféticos são crescentes? Então, há um legado, há uma mensagem, por onde a gente olha, pelo lado de Daniel, pelo lado de Elias, pelo lado de Neemias, pelo lado de Apocalipse, uma grande possibilidade de haver um período curto de 3 anos e meio para o povo remanescente dos últimos dias, ok? Um terceiro texto, agora Zacarias vai citar os 70 anos. Vejam, diz assim: aos 24 dias do mês undécimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, e esse tempo é claramente reconhecido como o ano entre 519 e 520 a.C., ou seja, o momento em que Zacarias está recebendo essa visão é nesse ano, que é posterior, né, aos 2 anos que a gente mostrou no slide anterior. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Então percebam, se nós estamos falando de um slide anterior, onde estávamos no ano 609, 605, e no ano 519, 520 ainda ocorria uma ira por parte de Deus contra o povo de Israel, né? E nós estamos falando um ano posterior, 539, 536. Então há uma terceira possibilidade de entendermos esses 70 anos, que também são mencionados em Zacarias 7:5, na perspectiva do povo de Deus em relação à construção, tanto do muro quanto do templo, tá bom? Então aqui a ênfase é uma falta de compaixão de Deus para com seu povo Israel. Dessa maneira, se a ênfase for o templo enquanto ele permaneceu destruído, né? Ele ocorreu e permaneceu destruído a partir de uma segunda invasão, onde foram queimados, derrubados os muros no ano 586.
até o ano 515, onde de fato ocorreu uma reinauguração desse templo que teria sido reconstruído com a autorização de Ciro após a derrota da Babilônia pelos medos e os persas. Então percebam que um período profético não descarta o outro e, na verdade, os eventos se conectam um com os outros, tá bom? Sendo que o período de 70 anos na interpretação anterior, ela depende, né, define fatos que vão definir condições para que esse caso, no ano de 515, ocorra uma inauguração. Não pode haver uma inauguração se não houve reconstrução. Não pode haver uma reconstrução se não houve uma autorização via decreto. E não pode haver autoridade desse rei se ele não definiu hegemonia contra a Babilônia. Ok? Então, da mesma forma, a gente vai propor algo parecido em Daniel 12, uma sequência de eventos definindo um alerta para o povo de Deus nos últimos dias. Ok? Então, dito isso, a gente não está fechando os olhos apenas para uma possibilidade, e sim abrindo a possibilidade para, segundo o texto bíblico, entendermos que esses eventos estão conectados uns com os outros. Quando a gente estudou Esdras e Neemias na lição da Escola Sabatina, eu tirei esse print de um conteúdo muito bom do canal Adventismo Vivo. Então, essa história é muito mais complexa daquela que nós estamos resumindo, né? Aqui na linha de cima, nós temos os anos, né, os reis, imperadores medos e persas. Aqui temos Ciro II, Cambises, Dario, Xerxes, Artaxerxes. Xerxes primeiro seria Assuero, do livro de Ester. Artaxerxes teria autorizado a reconstrução do templo. Aqui nós temos no ano 539 Ciro em cena. No ano 538, a primeiro retorno a Jerusalém, tá bom? Com Zorobabel e Josué dirigindo essa reconstrução, Esdras e Neemias de longe, né? Acompanhando, orando, intercedendo. Esse período difícil que em Daniel 8, né, na profecia dos 1.300 cidades de manhã, se define como um período difícil para a reconstrução do templo, muitas dificuldades, ocorre uma interrupção de obras, as obras são retomadas no ano 520, novamente se inaugura, até que finalmente no ano 515 se inaugura essas obras de reconstrução do templo e do muro. No meio dessa história, nós temos a Ageu e Zacarias enviando mensagens vindas de Deus para o povo que se encontra em dificuldade na Palestina, na terra de Judá, ok? Então, tudo isso é interessante entendermos porque aqui em cima nós temos uma linha de poder de um império. Aqui embaixo nós temos uma linha de sequências do povo de Israel. Nos últimos dias também, tanto Deus quanto Satanás vão competir pelo coração dos governantes. A gente sabe que a profecia nos indica que os governantes nos levarão à elaboração de um sistema global, um sistema único de autoridade. Porém, no meio dessa hegemonia global, né, nós veremos a história de um povo que tem no seu DNA a genética profética, a profecia define a sua genética de origem, né? Ele vai atravessar dificuldades até propagar o evangelho e, finalmente, depois da vinda de Jesus, adentrar na Nova Jerusalém, que terá os seus muros, não vamos dizer restaurados, mas sim construídos pelo próprio Deus e que nunca serão derrubados, ok? Então, tentem, como eu disse, né, a cada detalhe, fazer uma conexão futura. Vamos para o livro de Esdras, capítulo 4, 9 a 12, diz o seguinte: uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, babilônios, sunsaquitas,
Devietas, perdão, elamitas, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Se a gente fizer uma releitura, né, desse texto, a gente poderia dizer que um poder opositor ao povo de Israel vai apontar o dedo para as autoridades políticas do futuro e eles dirão: nós aqui, né, católicos, batistas, presbiterianos, pentecostais e outras denominações, dentre outros grupos religiosos, a qual nós também fazemos parte, estamos vendo de que existe um grupo radical, né, sabatista, seja lá o termo, né, que for usado, radical, extremista, fundamentalista, e eles estão reerguendo a sua mensagem a respeito do santuário, a respeito da justificação pela fé e a mensagem do terceiro anjo, ok? Então, é óbvio, né? E estamos parafraseando algo que talvez eles nunca dirão dessa maneira. Porém, o que estamos querendo fazer aqui com esse exercício é entender que vai haver um ecumenismo e uma oposição muito grande em relação não a uma reconstrução física, e sim a uma mensagem que é fundamentada na palavra de Deus e que fere as atitudes e comportamentos dos demais grupos que se opõem a essa mensagem, tá bom? Então, nessa perspectiva também haverá uma oposição futura. O texto continua: agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar, olha a chantagem, né? Tomando forma aqui. E os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, eles não pagarão os impostos, os tributos e os pedágios. Assim se danificará a fazenda dos reis. Linguagem semelhante nós encontramos em Daniel 6, quando os opositores odiavam Daniel e criaram uma cilada contra Daniel através de uma assinatura de um decreto de Dario. Então, aqui ocorre uma. Estamos avisando vocês, autoridades políticas, que se isso ocorrer, eles estarão contra um direito internacional de cuidado do meio ambiente. Estou lançando aqui algumas possibilidades. Eles irão contra um direito internacional global de entendimento de que o planeta precisa ser cuidado num dia específico da semana, etc. Nós seremos acusados, o dedo será apontado para nós. O que esse grupo vai dizer ainda? Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. Se a gente pudesse parafrasear mais ainda, Apocalipse 13, né, em cumprimento disso, a besta que surge da terra preparará uma imagem da besta que surge do mar. E a gente sabe pela profecia apocalíptica e pelos conselhos de Ellen White, né, as profecias dela, complementando, e ela não estabelece profecias novas, ela apenas comenta Apocalipse 13, dizendo de que grupos de cristãos protestantes dos Estados Unidos suscitarão aos governos locais americanos o estabelecimento de atitudes a favor da guarda do domingo. E isso vai definir o quê? Uma jogada político-religiosa em relação à pressão que eles vão exercer contra o seu governo. Não com as mesmas palavras, mas uma chantagem. Se vocês quiserem o nosso voto, o nosso apoio de todas as nossas comunidades cristãs, então vocês precisam dar um jeito com este país que está indo para o caos. Para impedirmos que esse país, a América, né, volte a ser reconstruída, precisamos retomar os pilares
do cristianismo, dos valores para a nossa sociedade. Então, ali se imporão leis religiosas a favor da adoração desses grupos cristãos que vão pressionar politicamente dessa maneira, ok? Então, aqui só para mostrar o mapa, né? Também fazendo uma conexão com Daniel capítulo 11. Aqui está Medo-Pérsia, que invadiu a Babilônia, logo depois invadiu a Síria, né? E finalmente tomou as cidades da Palestina, aqui, Jerusalém, Judá, etc. Então, naquele tempo, os judeus que ficaram se misturaram com outros povos e geraram o que depois seriam conhecidos como samaritanos, né? Judeus mestiços com outras nações, e eles perderam a sua identidade, a sua maneira de adorar, etc, etc. Então, Neemias e Esdras trabalham em prol dessa reconstrução. Neemias faz uma visita, volta para a Babilônia, e muito tempo, a maior parte do tempo, ele está desde Babilônia intercedendo e orando. E num primeiro momento a gente sabe que ele nem conhecia, pois não tinha nem nascido na Babilônia. Por que eu mencionei Daniel 11? Porque o ataque de Babilônia e depois de Medo-Pérsia ocorreu pelo lado norte de Israel. O rei do norte, em Apocalipse 11, vai atacar o Israel espiritual moderno, tá bom? E ele vai chegar, inclusive, a tomar o rei do sul. Aqui está no mapa essa região achurada aqui, né? Essa cor mais escura. Quando o rei do norte tomará, inclusive, o Egito, o rei do sul, que representa a oposição, um movimento que nega a existência de Deus, que define ideologias filhas desse negacionismo, como evolucionismo, marxismo, comunismo, tudo isso será abraçado pelo poder que se camufla dentre todas as ideologias, o papado. De maneira que eles atacarão o povo remanescente que estará reconstruindo os seus fundamentos para se preparar para o último clamor. Ok? Então, voltemos para a história, né, original. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Deus está protegendo a verdadeira adoração, mesmo em tempos de hegemonia babilônica e dos medos e dos persas, ok? Em relação aos utensílios do templo, né, os utensílios sagrados que definiam essa adoração que estamos falando. Esdras 1, 9 a 11 diz o seguinte: E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1.000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1.000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos eles levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para a Jerusalém. Existe, isso aqui é interessante, né? Porque nunca na Bíblia nada está deixado em vão. Por que um inventário tão detalhado, né? Deus primeiro permitiu que Babilônia atacasse e Nabucodonosor levasse os utensílios. Depois houve uma sentença muito forte contra Belsazar, que utilizou na sua festa na Babilônia, desonrando ao Deus de Israel, utilizando os utensílios dos quais estamos falando aqui. Então, Deus está no controle da história, inclusive definindo, né, que os utensílios fossem acompanhados no seu número e no seu cuidado. Então, Deus está fazendo o quê? Está descrevendo que ele está restaurando o seu plano. Se ele prometeu a Jeremias que restauraria e levaria de volta o povo de Israel para Jerusalém, ele também, com esse registro de números, de peças, está dizendo:
Eu tenho controle sobre os impérios que dominam o meu povo, sobre essas autoridades, sobre o meu povo que vai voltar com recursos, com dificuldade, mas protegido pelo meus anjos, e ainda está estará levando de volta para recompor a verdadeira adoração no templo de Jerusalém. Então Deus está sendo detalhista justamente para mostrar que no futuro, quando ele citar no Apocalipse números como 144 mil, dentre outros, né, períodos proféticos, o número de pessoas de salvos, etc., é porque Deus tem o controle da história, tanto dos instrumentos do mal, quanto dos filhos de Deus e daqueles que farão diferença levando a mensagem dele. Ok? Então, até nesse detalhe nós podemos confiar que o Senhor cumprirá as suas profecias da maneira que já cumpriu no passado, ao pé da letra. Ok? Então, o texto continua, né? Se a gente fizesse essas conexões entre Esdras e Neemias, a gente vai ver que essa cronologia dos fatos também ocorre com uma intencionalidade, né? Na ordem, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, etc. Então, o que Deus está fazendo aqui é deixar rastros de que Ele está buscando um novo local de adoração, verdadeira adoração para o seu povo, ok? Ao Ele reconstruir os seus muros, tanto do templo quanto da cidade. Então, o que o texto bíblico diz aqui? Neemias 1, 1 e 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Então, Neemias recebeu educação de maneira que ele se preocupava, ele estava interessado das condições que tinham ficado tanto os habitantes quanto a infraestrutura da cidade do templo. Então, ele queria saber a respeito dos que escaparam e a respeito de Jerusalém, ok? E o texto bíblico continua, versículo 3. E disseram-me, alguém disse para Neemias, alguém que esteve em Jerusalém, os restantes, o que representa restantes? Remanescente, né? Imaginem parafraseando com o futuro. Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, este Jerusalém que não está ainda preparado, sofrerá miséria e desprezo justamente pela condição laodiceana na qual se encontra. E será em tempos angustiosos e de dificuldade que Deus vai extrair o ouro desse povo que hoje é laodiceano. Nem todos os que são de Laodiceia se salvarão e farão parte do último restante ou remanescente, ok? Então, no futuro, Apocalipse 12, 17 descreve as características desse povo que será que surgirá no meio de Laodiceus, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E contra eles será dirigido o ataque de Babilônia, ok? Isso que pouco antes da segunda vinda de Jesus, pouco antes de retornarmos ou irmos definitivamente para Jerusalém, a nova Jerusalém. Então, esse povo que será perseguido, que será acusado injustamente, né, tanto pelo inimigo quanto pelas massas enganadas, ele terá miséria material, porque ele não poderá comprar nem vender. Eles serão menosprezados, desprezados pela sociedade, porque eles serão acusados como radicais, fundamentalistas e tudo mais que nós já estamos comentando aqui. Então vejam que o paralelismo também é intenso nesses detalhes da história.
Neemias 1, 3 e 4 diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É, isso aqui é comovedor, porque aqui nós temos a vida de um homem, de Deus, que buscava a reconstrução da identidade do seu povo, no momento em que o povo estava ainda cativo, no momento de miséria. Então ele chora pelos pecados, assim como Daniel também orou pelos pecados do povo, né? Daniel capítulo 10. Reconhece que tudo isso foi culpa do povo e que Deus sabiamente colocou a sua mão para que esses poderes levassem os seus irmãos cativos. Então ele chora e se lamenta por vários dias. É, e o interessante dessa história é que os teólogos afirmam de que os livros de Esdras e Neemias foram os últimos livros escritos na cronologia em que foram eles escritos. Então, Zacarias, Ageu e todos os outros profetas foram escritos antes e foram escritos no período em que estava finalizando o cativeiro babilônico. Então, esse choro, essa lamentação, essa intercessão ocorre muitos anos antes, né? Que Jesus viesse a este mundo como Salvador. Então, aqui nós vemos a condição de um povo sofredor, né? Com razão e culpa, mas que Deus estava, nesse momento, sim, compadecendo deles para reconstruir a sua identidade. Depois de um longo silêncio profético, eu não lembro aqui as datas nem os anos, né? Desde a história de Esdras e Neemias, até o momento em que os anjos aparecem para Elizabeth, para Maria, para os pastores no campo, ocorrem vários séculos de silêncio do dom profético, ok? Então, percebam que se a gente fizer o paralelismo também nos últimos dias, o povo de Israel vai passar por um tempo de angústia, de pranto, de choro, pela condição que se encontra o seu povo. Novamente, eu trago aqui o paralelismo com Ezequiel 9. Aqueles que choram e clamam e gemem pelos pecados que se cometem dentro da casa de Israel, têm as características dos remanescentes e não sofrerão os castigos que são descritos em Ezequiel 9. Então, antes da reconstrução dos muros, antes de irmos para Nova Jerusalém, nós passaremos por essa experiência, se de fato a graça de Deus transformou nossa vida. Nós não podemos estar preparados para os céus e felizes porque já estamos prontos, porque esse sentimento de que já estamos prontos nunca vai ocorrer. E, na verdade, uma prova de que nós estamos nos preparando é que nós vamos precisar ficar tristes pela condição da nossa própria igreja, que está dormindo, né? E por isso que nós vamos precisar orar e chorar e clamar por esse povo que está em miséria espiritual, ok? Então, Neemias, ele poderia ter não feito nada. Ele não precisava ficar triste. Ele tinha um bom salário. Ele era funcionário do rei. Ele ele tinha todas as condições. Ele poderia não ter feito nada e teria a sua vida tranquila, em boas condições para ele e para sua família na Babilônia. Mas aqui nós vemos que um homem que se interessou, se entristeceu, marcou a história desse povo, marcou a sua história, e por isso ele faz parte das histórias da Bíblia. Se ele não tivesse comprado a luta, a briga pelo seu povo, ele seria mais um homem e ele não estaria é, nos registros eternos como um homem que vai certamente ressuscitar e ir para o céu, né? Então, Deus se vai usar daqueles homens que nos últimos dias vão se importar, vão comprar a briga, vão lutar, vão ter dificuldades, porém vão vencer em nome de Jesus. Então, nós não podemos crer que já está tudo definido ao nosso favor e agora nós
estaremos no paraíso pouco antes de Jesus voltar, e muito menos, obviamente, pensar que poderá ocorrer um arrebatamento secreto, como algumas interpretações equivocadas da Bíblia definem, não é? Então, o objetivo do livro de Neemias é contar a história do retorno do povo de Israel para o seu sistema de adoração verdadeiro. A terra será renovada no futuro e nós precisamos estar familiarizados com esse verdadeiro sistema de adoração para quando surgirem decretos de adoração falsa, nós possamos ter o discernimento para reconhecer e ter a mesma atitude dos 3 amigos de Daniel. Então, já que a gente está falando de reconstrução de muros, já que a gente está falando de Nova Jerusalém, que por sinal também terá muros, vamos aqui fazer uma viagem no tempo para entender qual é o propósito de Deus ao ter escolhido Neemias e ter tocado seu coração para reconstruir os muros da cidade, ok? Entendendo o plano original, nós vamos entender por que Deus precisa de muros, por que Deus precisa de um povo, por que Deus precisa colocar um cerco, separação entre o que é sagrado e entre o que é profano, ok? Vamos passar bem rápido essa parte, mas é fundamental que a gente tenha conhecimento. Vamos para o plano original. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, o plano original foi: Deus trouxe do céu para a terra um jardim. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Ezequiel, quando descreve a Lúcifer, ele diz de que Lúcifer esteve no jardim. Então, esse jardim esteve lá no céu e foi levado no momento da criação para a terra, ok? Então, aqui não está dizendo que Deus plantou um jardim. Esse local se dá a entender de que ele foi transladado, foi colocado ali, tá? Diferente das demais árvores ou locais da terra que apareceram pelo poder da sua palavra, né? Então, quando Deus define um local específico, e aqui nós estamos falando de um local que depois do pecado nós vemos que os anjos estiveram ali fechando as portas de acesso para o jardim, nós vemos que esse jardim tem limites, né? Perdão, limites. Então ele tem, nós sabemos se é um cerco, obviamente talvez não é um muro, mas há uma limitação. O que está dentro do jardim e o que está fora. A maneira de exemplo, uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam dentro. E o que de fato fazia a diferença naquele jardim era a presença de Deus. Então eles foram expulsos não apenas de um jardim, e sim da presença de Deus. Consequente dessa observação que estamos fazendo, uma pergunta muito óbvia que salta aos nossos olhos é: por que havia um cerco que delimitava o que estava dentro e fora, se ambos os lugares eram bons, perfeitos, quando Deus criou tudo? Ambos eram um paraíso, poderíamos dizer assim. Então, Deus tem um objetivo claro, didático, para ensinar, tinha para ensinar a Davi, perdão, a Adão e Eva, o propósito da separação entre o que é estar perto de Deus, diante da sua presença, e o que é estar longe ou afastado, ok? O texto bíblico, na sequência: e o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim. Então, ele fez brotar uma árvore no meio. Então, estamos indo para onde? Na terra existia um paraíso, num local específico, um jardim, e no meio havia uma árvore. Estamos indo numa direção central. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, lembra-se quando a gente falou do santuário, né? Qual é o centro do centro do centro do centro? Deus criou um mundo, há um jardim chamado Éden,
há um local central, há uma árvore que está centralizada no meio do jardim, e ali é o centro da adoração. Ali era onde eles se encontravam com Deus. Da mesma maneira, como nós podemos nos encontrarmos com Deus? No momento máximo da glorificação, passando pela justificação e pela santificação, através da jornada que o santuário define para nós. Não é a mesma coisa? O centro do centro do centro, porque nós temos o mundo, um povo de Israel, uma capital, Jerusalém, um santuário que está num local específico dessa cidade, um tabernáculo, um lugar santíssimo, uma arca da aliança, que é o trono de Deus, e as duas tábuas da lei que definem o caráter do seu trono. Então, percebam, a jornada de reencontro com Deus, no início e no fim, são definidas pela verdadeira adoração, ok? Então, é importante nós termos ciência disso, porque era esse propósito também de Deus para com Neemias. O texto bíblico diz o seguinte: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, o rio saía do Éden, e desses 4 braços se espalhavam para toda a terra, tá bom? Então, aqui não dá a entender, não é muito claro se era a árvore que se alimentava da água ou se a água saía por debaixo das raízes da árvore, que era especial. Mas o fato é que essa água representava também vida para esses rios e esses braços que irrigavam todo o planeta Terra, ok? É, aqui existe uma mensagem também muito bonita, né, pela geografia. Quando nós vemos que, em cumprimento ao mandato de Deus, multipliquem-se, né, e reproduzam-se, se eles não tivessem caído em pecado, qual era o meio de eles poderem chegar e encontrar o jardim e a árvore? Era apenas encontrar a água. Encontrando a água, um córrego, um braço de um rio e finalmente um rio, um desses 4, percorrendo o sentido oposto de fluxo da água, eles chegariam um dia para o centro do centro do centro, o local da verdadeira adoração, o local do encontro com Deus. Qual é o meio pelo qual nós podemos voltar para a presença de Deus, se não é bebendo da água da vida, que é Jesus, que nos concede essa oportunidade para que nós não tenhamos sede espiritual nunca mais, né? Para todo sempre. Então, tudo isso está conectado, né? Como Deus é maravilhoso quando nos apresenta esses fundamentos. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Esses braços, vamos entender aqui, que está no texto seguinte, e o nome do primeiro é Pison, e este é porque rodeia toda a terra de Avilã. Essa terra hoje é conhecida como a Arábia, tá bom? Onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há obdélio, e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, que os teólogos e arqueólogos entendem sendo como o rio Nilo. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, que seria a terra da África e o Egito. E o nome do terceiro é Tigre, que seria o Tigres, né, da região atual do Iraque. E este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o rio Éufrates, que também se encontra naquela região da Mesopotâmia, no atual Iraque. Então percebam que, embora Moisés esteja fazendo uma descrição desses braços, desses rios, depois do dilúvio, essa descrição é válida para o momento em que houve essa geografia definida antes da ocorrência do dilúvio, tá bom? Então ele nos dá uma localização pós-dilúvio para braços que existiram antes do dilúvio, rios que existiram antes do dilúvio, tá bom? Então, de novo, estamos aqui falando de maneira mais profunda de uma fonte de água, fonte de vida para as plantas, para os seres,
e para o ser humano, que nos conduz, esse Jesus, a água da vida, para a presença do Pai. A verdadeira adoração é estar diante dele e fazer a sua vontade, tá bom? Então, Deus amava tanto a Davi, perdão, a Adão e Eva, que ele queria que eles estivessem ao seu lado por sempre. E esse encontro ocorria semanalmente aos sábados, né? Isso é muito bonito. Então, esse texto aqui, eu vou passar mais rápido, é só para dizer que Lúcifer esteve no Éden, o jardim de Deus, porque ele esteve lá no céu e ele caiu, né? Foi lançado, foi expulsado o querubim ungido que cobria, né, o propiciatório do santuário celestial da Arca do Concerto. Então percebam que esse jardim era muito especial e fora trasladado do céu para a terra, e depois de Adão e Eva terem sido expulsos, Deus levou de volta, provavelmente para o céu novamente, e ele será recolocado quando tudo for restaurado finalmente, quando a Nova Jerusalém descer com seus muros, né? Então, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: Tua descendência tenho dado a esta terra. Estamos viajando no tempo agora para o tempo de Abraão. Desde o rio do Egito até o grande rio Éufrates. Ele está descrevendo aqui qual a região? Esse rio Nilo, da região do Egito, até o Éufrates. Então, toda esta região seria ocupada pelos descendentes de Adão, perdão, de Abraão. Esta promessa não foi cumprida nos descendentes literais de Abraão, nem no povo de Israel e nem outro grupo que tenha descendido dessas tribos. Por quê? Porque em nenhum momento eles ocuparam até a região do Iraque, a Síria, Babilônia, o Egito. No máximo, né, a maior no seu auge, na época do rei Salomão, eles ocuparam uma região muito grande da Palestina e eles cobravam impostos de outros reinos vizinhos. Mas nunca essa promessa se cumpriu da maneira que nós estamos vendo aqui. O que, na verdade, estamos lendo aqui é uma indicação de que o Israel espiritual, ele sim cumprirá a promessa de Deus, né? Quando eles ocuparem o mundo inteiro e quando as pessoas abandonarem a Babilônia, e ali de toda nação, povo, tribo e língua se formará o remanescente que receberá de braços abertos a Jesus, tá bom? Então, ali nós entendemos o propósito de tudo isso, tá? Algo que me chama muito a atenção também é o fato de que Adão e Eva tiveram saudades daquele lugar por aquilo que eles perderam, por aquilo que eles tinham como bênção, estar ao lado do Pai. E eles, com muita tristeza, contaram tanto o propósito, a perda e o sofrimento para as gerações que vieram a surgir deles, a respeito de tudo isso que nós estamos falando. Então, é interessante entendermos que, no caso de Neemias, Neemias não conhecia Jerusalém, porém ele chorava, intercedia pelo seu povo e ele tinha saudades por um lugar que ele não conhecia. E por isso que ele se assemelha a nós. Nós almejamos a Nova Jerusalém, o céu, queremos encontrar com Jesus. Nós nunca vimos a Jesus, nós nunca vimos ou imaginamos, né, como será o céu, a Nova Jerusalém, mas nós temos saudades de um lugar que nós não conhecemos, assim como Neemias teve. E isso é o poder transformador da graça, né? Vejam, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Novamente, estamos voltando a dar a ênfase. Ele estava triste. Se nós compararmos o texto em que ele chorou, até o momento em que ele normalmente se encontra com o rei e ele está triste, do mês anterior ao mês de Nissan, nós temos de Kislev até Nissan 4 meses. 4 meses
um servo de Deus chorando, clamando, intercedendo pelos seus irmãos. Quanto tempo nós temos dedicado à intercessão dos nossos queridos? Quando muito dos nossos familiares, dos nossos filhos, e o que diremos dos nossos irmãos que talvez se encontram dormindo? Esse é um chamado muito forte para o nosso despertar, para a nossa reforma, não é? Então, Deus tem um propósito com essa história para cada um de nós. Deus quer restaurar a verdadeira adoração. Então, um fato interessante também aqui é que Neemias, ele não tinha motivos para poder estar assim, triste. Ele não precisava de ter todo esse esforço, todo esse trabalho. Porém, ele tinha sido tocado pelo Espírito Santo e ele sabia pelo verdadeiro motivo, fundamento da restauração da verdadeira adoração. Por isso que nos últimos dias, pessoas de diferentes localidades comporão o remanescente de Deus, sem conhecer sequer de todas as doutrinas adventistas, de todas as mensagens maravilhosas do santuário, porém eles comprarão a luta, na última luta e batalha entre o bem e o mal, no grande conflito, a favor da verdade. Uma pergunta para cada um de nós, né? Por qual motivo nós ficamos tristes nos tempos atuais? Nós ficamos tristes pelas perdas que nós temos, pelas coisas que nós deixamos de ter, apenas pelo egoísmo, né, laudiciano que nós vivemos, ou ficamos tristes por questões que de fato valem a pena? A, o estado, a condição da nossa família, do nosso povo, da nossa igreja. O que nos leva a ficarmos tristes, né? Existem vários motivos. Também existe uma reflexão para cada um de nós em relação a isso. Então, vejamos o que nos diz o texto na sequência. Versículo 2. E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi de sobremaneira. Aqui poderia ter uma ilustração da lição desta semana, né? Neemias cumprindo uma missão diante de um poderoso, um homem, um rei ali da Medo-Pérsia. Versículo 3. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? A condição era terrível de desolação da cidade de Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: nós não vamos ler os textos, né? Mas aqui nós temos registros que Deus colocou no coração de Neemias que ele deveria registrar as genealogias. Para quê? Para que nós tivéssemos certeza, né, em Mateus 1, que de Adão veio Abraão, de qual veio Jacó, as tribos, Davi, né? E todos os descendentes de Davi até chegar a Jesus. Em cumprimento a Gênesis 3,15, para declarar que um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Esse remanescente, perdão, esse descendente seria Jesus. Então aqui nós temos o registro de todos eles. Famílias, levitas, os servos do templo, os israelitas, assim como no futuro haverá um registro dos que serão salvos, né? Os 144.000, que depois examinarão os registros, né? Daqueles que serão salvos. Será que nesse registro nós poderemos entender que alguém pregou para alguém, que fez uma oração, que entregou um livro e esse livro foi aberto e essa pessoa estudou e visitou a igreja e se batizou e ele deu uma série de conferências e essa pessoa
Imaginem a sequência de gerações de discipulado, de mensagens que chegou até nós, e nós temos hoje o privilégio de ouvirmos essa classe, né, bíblica online, porque alguém um dia na genealogia espiritual, alguém cumpriu o seu papel, mesmo que pequeno, né, de levar um folheto, de levar uma mensagem, etc. Já estamos terminando o nosso estudo. Ora, antes disto, Eliasabe, sacerdote que presidia, né, sobre a câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Tobias era um inimigo. O que isso quer dizer? No tempo presente, não sei se no tempo futuro, haverá dentro das nossas fileiras pessoas que, por condição, interesse, conveniência, não vou dizer se religiosa ou política, farão acordos e alianças e cairão nas ciladas do inimigo e farão aliança contra os nossos inimigos, em contra do despertamento, da reforma e de mudarmos da condição laodiceana na qual nos encontramos. Mas durante tudo isto não estava eu, Neemias, em Jerusalém. Então ele de longe acompanhava isso, né? Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios na casa de Deus. Você se lembra que quando em Ezequiel 9 nós lemos de que os sacerdotes da casa de Israel, eles estavam adorando o Deus Sol? Aqui nós vemos uma atitude semelhante. Quando fizeram aliança com o inimigo e prepararam um local nos pátios da casa de Deus para o inimigo que estava contra a reconstrução dos muros. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Haverá uma atitude semelhante à de Cristo. Percebam? Quando ele entendeu entrando na casa do seu pai e ele lançou fora todas as moedas, os animais e toda aquele comércio que os sacerdotes estavam permitindo no templo e na casa de Deus em Jerusalém. Qual será a nossa atitude no futuro? Nós reconheceremos e teremos discernimento o que está ocorrendo dentro da casa de Deus? Pela cronologia dos eventos, nós vemos de que a última geração, antes de Jesus voltar, né, está havendo um silêncio profético. Depois de muitos anos, Deus despertou uma profetisa para falar ao nosso povo. Assim como desde Esdras até o nascimento de Jesus houve um silêncio profético, desde o último profeta João, né, que escreveu o livro de João, Apocalipse, até o surgimento de Ellen White, houve um grande silêncio profético. Porém, esse profeta foi chamado para despertar o seu povo para o encontro com o Messias, desta vez não o seu nascimento, e sim a sua segunda vinda. Então, essas mensagens precisam fazer diferença na nossa vida, de maneira que nós possamos, pela motivação, pela transformação, pela graça, pelo dom do Espírito, manifestarmos essa mesma tristeza, essa mesma atitude de Neemias, essa mesma firmeza de caráter de reconhecer e tomar atitude em relação à verdadeira adoração, inclusive quando coisas ruins acontecem dentro da casa de Deus. Como está a nossa condição como candidatos a herdeiros do reino de Deus? Estamos tendo as mesmas atitudes de Neemias, se é que nós já estamos enfrentando essas dificuldades? Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Ezequiel 9, lembram-se? Adorando o Deus Sol. Aqui estamos vendo o quê? Comércio no dia de Deus, no dia reservado por Deus. E traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. E também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe e toda a mercadoria e vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém.
E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: qual mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Não é em vão que esse texto também aparece, porque nos últimos dias a verdadeira adoração será definida por aqueles que guardam verdadeiramente o sábado e aqueles que sucumbirão à falsa adoração na guarda do domingo. Você se lembra qual é o centro do centro do centro do centro? Nós não chegamos de mundo, Israel, Jerusalém, santuário, lugar santíssimo, a Arca da Aliança, lei de Deus. Qual é o centro da lei de Deus? O sábado. Então, esse fundamento, conectado com o Jardim do Éden, com a Nova Jerusalém, com a verdadeira adoração, nos dá um sinal claro de que nós precisamos, hoje, em bonança, em tempo de graça, aprendermos, pedirmos perdão se nós não temos guardado o dia do sábado como nós deveríamos. Se hoje, em condições favoráveis, nós não guardamos como deveríamos o dia do Senhor, imaginem como será quando nós, em tempo de dificuldade, formos forçados a não guardá-lo. Lembra-te de mim, e nós terminamos com esse texto. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Essa história é muito bonita, porque nós temos um homem que tinha saudades de um lugar que não conhecia. E ele se parece conosco. Nós almejamos essa pátria, mas nós não podemos apenas ficar com o desejo, com a vontade. Nós precisamos cumprir, correr atrás, comprar a luta. Nós precisamos chorar, orar, agir e lutar como instrumento de Deus nesse grande conflito na última batalha. Nós não reconstruiremos os muros literais de Jerusalém e do santuário. Nós precisamos reconstruir a verdadeira adoração através do estudo da palavra de Deus, né? Quando nós já estudamos a série do santuário, e que essas verdades se incorporem com a ajuda de Deus nas nossas vidas, para que nós estejamos prontos para receber a nova Jerusalém. Aliás, que estejamos prontos para receber a Jesus, para retornarmos na Nova Jerusalém junto com Ele, quando tudo estiver terminado. Antes de tudo isso, nós precisaremos passar por um tempo de miséria, de angústia, e ali a nossa oração nesse tempo de angústia será: lembra-te de mim, ó Deus, para bem de tudo quanto eu fiz a este povo. O que nós estamos fazendo pela nossa igreja, pela nossa família. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus nos abençoe e que Deus permita novamente que nós líderes, não sei se vocês perceberam, essa mensagem de Elias não é para o povo, é para os líderes da igreja. É uma mensagem de discernimento, despertamento e chamado para uma entrega total, para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma palavra de oração. Querido Senhor, nosso bom Deus e Pai, muito obrigado por essa história tão comovedora, tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado também porque o Senhor vai nos levar ao exílio babilônico temporariamente, por muito pouco tempo, por causa dos nossos pecados, nossa negligência. Queira, ó Deus, que nós, sabendo das profecias, nós reconheçamos que hoje é tempo de preparo, para que quando isso ocorrer, nós sejamos como Neemias, como Esdras, restauradores dos fundamentos da verdadeira adoração. Independente da oposição, interna ou externa ao Deus, perdoa, Senhor, nossos pecados, que são muitos, perdoa nosso adormecimento, nossa letargia, negligência, nossa mornidão. E por isso nós aguardamos de Ti, ó Deus, os momentos de provação, que definirão o que de fato está dentro do nosso coração. Seja misericordioso conosco, de maneira que nós, apesar de nós mesmos, possamos ser salvos e fazermos parte desse grupo que levará a mensagem ao mundo. São bênçãos que nós te agradecemos e pedimos, confiando nos méritos de Jesus, e o fazemos em nome dele. Amém.